inclusive Dom Vicente está em Brumadinho. E nesses 2 anos, Dom Vicente, o que houve de avanços aí que a igreja colaborou nessa questão trágica que aconteceu em Brumadinho há 2 anos? Hoje, 25 de janeiro de 2021, estamos nessa marca difícil, né? 2 anos de tragédia, e a igreja tem sido uma presença, desde o primeiro momento, uma presença solidária, de conforto, consolação, mas hoje também nós buscamos um caminho de abrir os horizontes a partir dessa dor, a gente diz, do luto, fazer também um caminho de luta para que a gente possa trilhar um processo de conversão muito inspirado na linha do Papa Francisco, que diz sobre a conversão ecológica e a ecologia integral. Então, todo esse tema tem a ver com o nosso trabalho aqui hoje, de conscientização, acompanhamento, fazer memória das vítimas, das 272 pessoas que morreram, fazer esse grito por justiça e por reparação de todos, que os atingidos, que as comunidades atingidas sejam escutados no processo de reparação. Então, nós temos sido, eu creio, uma voz ao mesmo tempo de consolo, mas também de profecia, porque é anúncio, mas também é denúncia de tudo aquilo que acontece nesse campo da relação do ser humano com o meio ambiente. E, infelizmente, Brumadinho é exemplo, o que aconteceu aqui, de ganância. E por isso nós lutamos, inclusive, para que não aconteça isso com mais ninguém e que a gente possa mudar esse estilo de relação do ser humano com a natureza. Porque ainda há corpos que não foram encontrados. Como é que a igreja está atuando junto à Defesa Civil, enfim? De 11 pessoas não terem sido encontradas, o que nós podemos fazer, como eu disse, é rezar muito pelas famílias, ajudá-las nesse processo de um luto difícil e mais complexo ainda. Imagina não ter o direito nem de sepultar o seu parente, mas o pedido também, a exigência, nós temos sido uma voz, junto com outros movimentos, de exigir das autoridades que continuem as buscas, que dêem o direito a essas famílias, pelo menos de despedir dos seus familiares. Como é que está a relação hoje, 2 anos depois, da população de Brumadinho com a mineradora? De Brumadinho com a questão do capital? É um assunto muito difícil, porque aqui nós costumamos dizer que é um território de minério dependência. É como se a mineração fosse o único sustento, entre aspas, porque, na verdade, isso gera muita morte. Mas para reverter isso, precisamos de dar mais força às alternativas, à agroecologia, à produção local, às pequenas indústrias, empresas, mas isso tem sido, no momento, um caminho muito difícil. Então, como você diz, assim, qual a relação? A relação eu ainda vejo com muita dependência desse estilo minerário. Pelo setor político, até pela força mesmo que as pessoas, as famílias não têm de buscar um caminho alternativo. O que nós temos feito é fazer como um processo assim, de conscientização lento, vagaroso, dando vez, mostrando aos pequenos agricultores, fazendo esse laço afetivo com eles, valorizando, por exemplo, a defesa da água, das fontes, do turismo local. A questão da espiritualidade na região é muito forte, também deve ser tratado como um espaço de sobrevivência, não só do culto, da fé das pessoas, mas é também uma forma de as pessoas se sustentarem na própria vida, porque é um lugar muito rico de culturas, tradições quilombolas, folias. Então, tudo isso a gente tem mostrado que é importante que a região valorize
para que a gente saia aos poucos dessa questão de dependência desse estilo de mineração. Mas, como eu disse, assim, um processo ainda bastante lento e que nós temos sustentado com muito diálogo, muita conversa, muita reunião, muita luta também, até para disputar as próprias narrativas, porque se a gente não insere um discurso diferente, fica esse que muitas vezes a mineração passa para as comunidades, de que sem ela não existe possibilidade de existência, enquanto a gente vê que, na verdade, o que acontece é muita destruição com ela, né? Conversei com o Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, especificamente a área dele lá em Brumadinho. Muito obrigado, Dom Vicente.